Motorcycle Brothers, Lowrider falando diretamente da garagem da T-Low Motorcycles. Hoje falaremos de monstros, mas fiquem tranquilos, não é aquela coisa de lobisomem, vampiro. Falaremos deste monstro que está aqui na nossa frente. Tivemos a grata satisfação de fazer uma revisão completa nessa super máquina de um cliente nosso, uma Boulevard C1500, uma Suzuki autêntica, legítima, monstruosa, gigantesca, uma moto que dispensa comentários, 1462 centímetros cúbicos de cilindrada, 69 cavalos, um torque fenomenal, 11,7 kgfm, já nos 2.800 RPM. Isso quer dizer que começou a acelerar, ela já está alcançando o torque máximo dela. 69 cavalos a 4.800 RPM, é outro pataço, porque quando outras motos estão desenvolvendo, ela já atingiu a sua potência máxima em baixa rotação. 5 marchas, transmissão por cardan, a gente já vai mostrar no detalhe, um guidão gigantesco, velocímetro marcando 200 km por hora, e não duvidem, esta máquina deve encostar ali com muita facilidade. Um ronco, como a gente viu aí no vídeo, fantástico. Realmente uma ciclística maravilhosa, uma moto que foi produzida entre 2005 e 2010, depois de 2010 entrou a linha M, que daí veio a Boulevard M800, a M1500, depois a Boss 1800, né, que é outro canhão. Mas esta moto aqui que a gente teve a oportunidade de dar uma volta é simplesmente um ícone do motociclismo. Um estilo totalmente long and low, ou seja, né, ela é longa e ela é baixa. Embora tenhamos aqui uma alturinha razoável para uma Custom, 70 centímetros de distância pro chão, né? A gente pode ver aqui, ó, não é uma moto muito baixa, é uma moto que tem já, o próprio comando dela já é avançado, lembrando, ela tem esta opção da pedaleira, de acionar a pedaleira segunda, terceira, quarta e quinta com o calcanhar. Daqui a pouco nós faremos a volta aqui nesta moto, um pedal de freio gigantesco, né? Um pedal de freio de Alguns carro. detalhes interessantes da Boulevard C1500. A começar por esta área aqui, isso aqui pra gente, num primeiro momento parece um tanque, isso aqui é fake. São duas metades de metal. Aqui no meio o aplique do tanque, aqui dentro está o filtro de ar que substituímos e toda a parte elétrica da moto está aqui embaixo. O tanque mesmo, vejam que interessante. Quando o proprietário vai abastecer, ele chega lá no posto, abre essa tampa e voilá! Abastecimento do tanque. O tanque fica embaixo do banco do piloto, um tanque de 14 litros. Alguns vão dizer aí, né, tá, mas é uma moto de 1.500 cilindradas com um tanque de 14 litros. Não é um tanque gigantesco para uma moto de 1.500 cilindradas, 69 cavalos, 302 quilos. Então, deixa um pouco a desejar aí nessa questão a engenharia da Suzuki. Na traseira da moto aqui a gente vê uma sinaleira de tamanho gigantesco, um paralamas da mesma forma, porque tudo nessa moto é bruto. Esses escapamentos são originais, aquele sonzão aí que a gente ouviu no vídeo, eles são o escapamento original. Na traseira temos um disco de freio com uma pinça com 4 êmbolos. Na dianteira temos 2 discos de freio, 2 pinças muito robustas, um pneu dianteiro que em outras motos seria o traseiro, né? 150/80/16 esta criança. Rodas de liga leve, pneu traseiro 180/70/15, um farol que verdadeiramente é um farol para navios, né? Olhem o tamanho desse farol, é algo descomunal, mas que com o tamanho da moto ele acaba combinando. Temos um radiador aqui para refrigeração a óleo. Notem um detalhe interessante, a bateria da moto ela fica aqui na frente.
Então a bateria ela fica totalmente exposta. Claro, sem risco nenhum, né? Basta ter cuidado aqui com a oxidação dos bordos. Nosso cliente, como ele gosta muito de viajar com essa moto, e é uma moto excelente para viajar, não é uma moto para trânsito pesado. Uma que ela tem um motor considerável, que baixa uma usina de força, então ela costuma aquecer demais. Não demais, mas ela costuma aquecer bastante. Então ele, como ele viaja muito, usa garupa, ele tem os alforjes laterais e mais a mala aqui que é sustentada pelo bagageiro. O Cicibar aqui tem um tamanho interessante para apoio de costas, né? Um Cicibar gigantesco também. Conhecendo um pouquinho mais, então, a moto, a gente tem aqui o painel em quilômetros por hora. Notem que não tem milhas por hora, né? Quase sempre as Custom tem. A gente tem o indicador de luz alta, a gente tem a luz da injeção, os piscas, né? A luz do pisca. Temos a luz do óleo e aqui a luz do neutro. O marcador ele é bem simples, mas notem, ele tem marcador de combustível, ele tem o odômetro total, o odômetro parcial, mas um painel bem estilo old school e bastante completo, até uma vez que para uma moto que tem 14 litros, né, e um motor desse tamanho, ela é bem interessante que ela tenha um marcador de combustível, né, porque já pensou contar com a reserva dessa moto, né? Existem aí várias dúvidas com relação à quilometragem real dessa moto. Alguns dizem que ela chega a fazer 19 km por litro. Eu particularmente acho difícil. Já conversei com pessoas que têm uma Boulevard e disseram que a média na estrada é 14 km por litro com um punho bem suave, né? Se resolver dar um cutucão, essa média cai bastante, mas aí é realmente entrar na questão do teste. E basicamente a ideia era trazer esta monstruosidade ao conhecimento de vocês aqui. É uma moto que teve troca de pastilhas dianteiras e traseiras efetuada pela T-Low. Trocamos todo o fluido de freio, trocamos óleo de motor, substituímos filtro de ar, filtro de óleo, trocamos óleo do cardan, verificamos reaperto geral na moto, trocamos os piscas inclusive. Notem que estes piscas desta Boulevard C1500, eles são os piscas da Intruder, a Intruder 125-250. É muito pequena a diferença dos piscas da Boulevard C1500 para os da Intruder. Nosso cliente ele havia comprado essa moto e um dos únicos defeitos que essa moto tinha era o pisca da esquerda, o pisca dianteiro esquerdo, que estava rachado. E aí o que nós sugerimos? Olha, existe uma diferença muito grande de custo, até para quem tem Boulevard C1500, entre os piscas da Intruder e os piscas da Boulevard. Um jogo de piscas da Boulevard hoje está em torno de R$1.000, R$1.200. Um jogo de pisca da Intruder, esse mais encorpado, que tem 4 gomos no coxim, ele está na faixa de 270. Então é uma diferença absurda entre o conjunto de piscas dessa moto original e o da Intruder, que é a irmã dela, né? Também a Suzuki Intruder. O que nós fizemos? Retiramos os piscas originais e aí colocamos buchas rosqueadas na rosca dos piscas da Intruder e acabamos conseguindo adaptar com perfeição. Olhando assim, a gente de cara não nota que os piscas são de Intruder, né? Não são os originais da Boulevard, porque são praticamente idênticos. Colocamos lâmpadas incandescentes de 16 watts para não ter incomodação aí com a fiscalização com relação a piscas de LED e tudo mais. E o cliente adorou a ideia, né? Ficou muito bonita, ficou muito visual. Para essa moto que é 2006, já está aí com 37 mil quilômetros, ficou muito bacana a questão dos piscas, porque deu aquela renovada, né? Piscas 0 km, praticamente iguais aos originais. Quando a gente fala, até brincamos com o cliente, né, o dono dessa moto, que para nós aqui ela era Monster, ele não passou para nós nenhum apelido, então para nós ela sempre foi tratada como a Monster, né? Pelo tamanho, pela robustez, tudo que vai se mexer não é chavezinha 4, chavezinha 5, é chave 10, chave 12 de todo tipo. Só para a gente ter uma ideia, algumas porquinhas delas são 22.
Então, o que numa moto normal é a porca de um eixo, na Boulevard muitas vezes é uma porca de uma peça dela normal. Então, realmente, assim, estamos falando de brutalidade sobre duas rodas. Ficamos muito felizes em, primeiro, podermos ter aqui na Antilow uma moto desse estilo, e também mais felizes de poder trazer para vocês aí um pouco da informação sobre esta obra de arte sobre rodas. Um grande abraço, não esqueça de dar seu like, por favor, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda cada vez mais a produzirmos vídeos melhores para vocês, com mais informações, com mais dessas raridades, né? E contem conosco aí, estamos sempre juntos. Um grande abraço a todos. Conseguir ter todos os dados em mão.